de que se somos verdadeiramente devotos de Nossa Senhora. Você é um devoto de Nossa Senhora ou você é um falso devoto de Nossa Senhora? É isso que nós temos que explicar hoje. É isso que São Luís Maria vai nos iluminar, à luz do diário, à luz do Tratado da Verdadeira Devoção, à luz da Sagrada Escritura, nós vamos aprender se somos ou não um falso devoto de Nossa Senhora. Por isso, nós vamos já no diário de Santa... acho que Santa Faustina está querendo interceder, né? Nós vamos... É que eu vi a irmã de Vídeos. Nós vamos já no tratado esclarecer claramente isso. São Luís Maria ele é muito claro quando ele fala sobre esses falsos devotos. E nesses falsos devotos ele explica 7. São 7 ao todo. 7 pontos que ele vai elencar agora, que eu vou trazer para você, para que nós possamos juntos aprender se somos ou não um falso devoto de Nossa Senhora. E o primeiro é os devotos críticos. Os devotos críticos trata-se daqueles que no fundo não têm fé. É isto quanto a 2 extremos. Ou por não crerem em nada, ou por crerem em tudo, até no que não deviam. Então, o primeiro falso devoto, a primeira classe, a primeira categoria é essa. Os falsos devotos críticos, que ou acreditam em tudo aquilo que dizem, tudo aquilo que estão pregando, tudo aquilo que falam de Nossa Senhora. Um dia acredita que Nossa Senhora é isso, outro dia acredita que não é mais isso, e acredita em tudo. E tem o outro que não acredita em nada, que critica tudo, que diz que está tudo errado, que não é bem assim, que Nossa Senhora quer tomar o lugar de Jesus, mas quando isso não é verdade. Também esses devotos críticos, eles torcem o nariz, como se soubessem mais do que a igreja. Aos mistérios da Imaculada Conceição, da Assunção ao céu, da mediação universal e etc. Julgando que tudo isso ou diminui o filho ou o exalta. Além de toda justa medida a mãe. Então, eles não têm um equilíbrio no sentido de perceber que existe um equilíbrio também na devoção de Nossa Senhora. Em tudo que nós fazemos, existe um meio termo. Então, nesse meio termo, os devotos críticos, eles são exagerados. Ao mesmo tempo que eles não acreditam em nada que se diz de Nossa Senhora, que duvidam da Imaculada Conceição, da Assunção ao céu, dos dogmas marianos, também eles não acreditam em muita coisa. Também não fazem muita coisa, são muito presunçosos e orgulhosos para poder compreender com a sua cabecinha, com a sua mísera cabecinha, aquilo que diz, aquilo que é a Imaculada Conceição, aquilo que é a devoção verdadeira à Nossa Senhora. Por isso, esses devotos eles são muito perigosos, porque não acreditando em nada, ou acreditando em tudo, eles não seguem um caminho seguro de devoção à Nossa Senhora. E eu não quero que você esteja nessa situação, pelo amor de Deus. Nós vamos passar por segundo. O segundo são os devotos escrupulosos. Os devotos escrupulosos, já dizia São João Paulo II, e isso também aconteceu um pouco com São João Paulo II, acredite. São João Paulo II, ele pensava, como muitos, talvez você até pense, que honrar mais Nossa Senhora, honrar mais Nossa Senhora, nós vamos estar afastando de Jesus, nós vamos estar colocando ela no lugar de Jesus, mas isso não acontece. Isso não acontece. Os devotos escrupulosos induz o escrupuloso a deixar de honrar a Virgem por medo de rebaixar a Cristo. Veja, isso nunca vai acontecer. Isso nunca vai acontecer porque se você viu a pregação de ontem, a irmã Edvise Maria falava justamente isso. Essas verdades fundamentais da devoção. E uma verdade fundamental que já inicia São Luís Maria falando é que Nossa Senhora ela tem o seu próprio lugar. Ela é aquilo que ela é hoje, por graça de Deus. Então, a devoção à Nossa Senhora nos leva a Nosso Senhor. É isso que sempre acontece. Nossa Senhora não quer tomar o lugar de Jesus. Só que esses devotos escrupulosos não entendem isso. E por não entender, induz esse escrúpulo a deixar de honrar a Virgem por medo de rebaixar a Cristo. Uma coisa interessante é que escrúpulo vem da palavra scrupulus, do latim. Isso significa pedrinha. É uma pequena pedrinha que pode atrapalhar o andamento espiritual. Essa pedrinha aqui dos devotos escrupulosos atrapalha a intimidade com Nossa Senhora. Atrapalha até mesmo a intimidade com Nosso Senhor. Porque quanto mais nós temos devoção a Nossa Senhora, tanto mais ela nos aproxima de Jesus. Então é muito importante isso, você perceber se em algum momento na sua caminhada, se agora você está passando por isso, perceber, nossa, será que eu tenho medo de me consagrar e acabar esquecendo de Jesus? Isso não vai acontecer. Porque a pessoa que mais amou Jesus nessa terra foi Nossa Senhora. E ela mais amando Jesus nessa terra, ela sabe que toda essa devoção, e é isso que nós vamos ver um pouco mais à frente, toda a devoção à Nossa Senhora tem por finalidade Nosso Senhor. Não tem outro caminho. É sempre esse.
Outra coisa que ele diz também sobre os devotos escrupulosos é o seguinte: a devoção a Nossa Senhora em nada diminui a Jesus. E isso, para você que é escrupuloso, que está passando por essa dificuldade, já vai rechaçar já esse pensamento na sua cabeça. A devoção a Nossa Senhora nada diminui a Jesus. Quando você estiver rezando o seu texto e pensar, nossa, eu estou esquecendo de Jesus, faz tanto tempo que eu não rezo algo direcionado a Jesus, estou só rezando a Nossa Senhora. A devoção a Nossa Senhora em nada diminui a Jesus. Ajoelhar-se aos pés de Maria é conhecer e venerar o que nela há de Deus, de quem recebe toda a sua formosura, todos os seus privilégios, todo o cúmulo de graças e virtudes que fazem dela o mais luminoso dos astros no céu da igreja. Então, eu relembro para você, ela é o que é por graça de Deus. Ela recebeu esta graça de nosso Senhor. E esta graça que ela recebeu, ela executa com toda maestria, com todo zelo, com todo amor. Então, você que possa estar nessa situação, ou um devoto crítico, ou um devoto escrupuloso, já estamos esclarecendo que o crítico não é o caminho. Ou acredita em tudo ou não acredita em nada. Esse não é o nosso caminho, nós temos um meio termo. E o escrupuloso, nós percebemos que nada, e toda devoção, na verdade, a devoção a Nossa Senhora em nada diminui a Jesus. Nada. Por isso, já vamos rechaçar já esse argumento que, se pensarmos mais em Nossa Senhora, estamos esquecendo de Jesus. Não, isso não acontece. Porque Nossa Senhora foi a mulher nesta terra que mais pensou em Jesus. E quando nós nos aproximamos dela, como já falei a você, nós nos aproximamos cada vez mais de nosso Senhor. O terceiro devoto são os devotos estéreos. Os devotos estéreos é o seguinte: os devotos exteriores, os estéreos é mais à frente. Os devotos exteriores, o devoto exterior, como o nome mesmo já indica, é aquele que está apegado aos sinais visíveis e às práticas externas da devoção. Ele usa escapulário, ele usa medalha, ele usa cadeia de consagração, mas está sempre apegado àquilo que são os sinais exteriores. Não faz aquela devoção transformar o seu coração. Porque quando nós somos devotos de Nossa Senhora, quando nós somos verdadeiros devotos, aquela devoção, aquela oração, a oração do Santo Rosário, a oração de uma ladainha, a oração do ofício da Imaculada, as orações que envolvem a Nossa Senhora, ela transforma o nosso interior. A oração ela tem como fundamento isso também, transformar a nossa vida, transformar o nosso interior. Porque isso é graça própria da oração. Então, o devoto exterior, como o nome mesmo já indica, é aquele que está apegado aos sinais visíveis e às práticas externas da devoção. Está apegado a tudo isso. Mas não permite que aquela oração, que aquele louvor, que aquela palavra de Nossa Senhora transforme o nosso coração. E isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer porque senão nós esquecemos daquilo que é o fundamento. Aqui é um alerta, porque muitos vivem nessa maneira. Muitos vivem nessa maneira de ter uma devoção somente exterior. Só que essa devoção exterior não salva. Essa devoção exterior não abre o nosso coração à graça de Deus. Eu quero convidar você a brevemente abrir sua Bíblia. Se você tem ela, se você está escutando essa pregação, indo para o seu trabalho, não tem problema. Escute essa palavra porque é muito importante. Em Isaías, capítulo 29, no versículo 13, diz o seguinte: por isso diz o Senhor, esse povo se aproxima de mim só com a boca e me honra só com os lábios, enquanto o coração está longe de mim. E seu temor para comigo é como preceito humano aprendido de rotina. Então, isso aqui é muito importante. Os devotos exteriores são isso aqui que está dizendo em Isaías 29, versículo 13. Eles falam de mim, eles me honram com os lábios, enquanto o coração está longe de mim. Eu rezo o rosário, eu uso o escapulário, eu uso a medalha de Nossa Senhora, a medalha milagrosa, eu uso um sacramental, mas o coração está distante da verdade, da verdadeira conversão. E é por isso que precisamos perceber em qual situação você está. São Luís Maria esclarece para nós no início do tratado esses pontos, para que possamos fazer a perfeita consagração a Jesus por meio de Maria. Por isso que é tão importante essas pregações, essas formações, para que você entenda em qual categoria você está, para que você possa melhorar. Isso não vai trazer a tristeza ao seu coração. Nossa, eu estou sendo um devoto crítico, ou eu estou sendo um devoto escrupuloso, eu estou sendo um devoto exterior, para que você melhore. Você está reconhecendo o local, a situação, onde você está, para poder ser um perfeito devoto de Nossa Senhora. E também tenho dicas para ser um perfeito devoto de Nossa Senhora, que vou falar para você no final. Mas isso aqui agora é muito importante. É muito importante. Isaías esclarece para nós essa devoção exterior.
O coração tem que estar próximo da devoção. É como que passar as contas do rosário é passar as contas dentro também do nosso coração e estar unida à Nossa Senhora. Isso aqui é muito importante. Sem ter sequer o cuidado de alimentar a devoção interna que brota do coração e por ser verdadeira, nos leva a amar de fato a Virgem Santíssima. A devoção interna, isso precisa se ligar. Enquanto eu rezo o rosário, o meu coração deve estar unido àquela oração. Enquanto eu rezo alguma oração, o meu coração deve estar unido àquela oração. Nossa Senhora diz, na Rainha da Paz, em Medjugorje diz, rezai com o coração. Rezai com o coração, rezai que a alegria saia do seu coração, rezai que a oração se torne alegria para vocês. Isso é um chamado de Nossa Senhora para nós hoje, de percebermos que essas devoções, as coisas que fazemos, se é só de maneira externa, não converte o nosso coração. Não tem resposta de Deus. O nosso coração precisa estar unido à devoção, àquilo que rezamos. Se isso está unido, com certeza aquela oração fará diferença na minha vida. Veja só, não esqueça essa palavra que é muito importante. Isaías 29, versículo 13. Esse povo se aproxima de mim só com a boca. Imagina escutar isso de Jesus. Imagina se estivesse agora o Santíssimo Sacramento exposto. E no Santíssimo Sacramento exposto você escutasse isso no fundo do seu coração. Esse povo se aproxima de mim só com a boca. E me honra só com os lábios, enquanto o coração está longe de mim. Deus quer que o seu coração esteja mais próximo dele. E é para isso que você vai se consagrar a Nossa Senhora. Se você agora estava em dúvida se vai fazer ou não essa consagração, neste momento, agora mesmo, você vai se decidir. A partir de hoje, eu vou prestar atenção nessas formações e eu vou me consagrar a Nossa Senhora para que eu me torne um verdadeiro devoto de Nossa Senhora. É um desafio que eu lanço para você. Se você gosta de ser desafiado, com certeza você vai responder esse desafio. Você deve, a partir de agora, perceber-se como você está. Como está a sua devoção à Nossa Senhora? Não somente uma devoção externa, mas uma devoção que transforma o seu interior. Amém? É isso. Isaías 29, versículo 13. Não esqueça dessa palavra. O outro devoto, o quarto devoto. Qual é o quarto devoto? Os devotos presunçosos. Superficialidade. Esse é o ponto principal dos devotos presunçosos. Se assemelha um pouco aos exteriores, mas tem uma diferença. Alimentada por longo tempo dos devotos exteriores. Os devotos exteriores vão alimentando essa superficialidade. E olha o que acontece. Superficialidade. E olha o que acontece. Quem não tem a sua devoção a Maria bem enraizada no coração, pouco se importa nem com a própria conversão, nem com a necessidade de viver conforme os mandamentos da lei divina. Isso aqui é importante. Porque se eu sou um devoto inteiro, como falava, um devoto interior, eu percebo que aquela oração vai me transformando. E a cada dia eu tenho amor mais à palavra, a cada dia eu tenho mais amor à Nossa Senhora, a cada dia eu me dedico mais à oração. Mas se essa devoção exterior que eu antes praticava, que agora gera em mim um sentimento de superficialidade, uma presunção, eu faço com que essa presunção, que é alimentada através dessa devoção exterior, não torne a ter frutos. E a devoção à Nossa Senhora, ela não tem fundamento, não tem raiz. Sabe aquela passagem da Sagrada Escritura? Que o homem construiu a sua casa um construiu sobre a rocha e outro construiu sobre a areia. E vieram as enchentes, e o mais interessante que eu acho dessa passagem é, vieram as enchentes, os ventos fortes, investiram contra aquela casa e grande foi a sua ruína. Aquele que constrói a sua casa sobre a areia, infelizmente a palavra já diz, grande é a sua ruína. Investiram até mesmo contra aquela casa. Investiram contra aquela casa. Então, para que o inimigo, quando for investir contra você, contra as coisas que tem na sua casa, contra os seus familiares, contra os seus filhos, você tem que ter uma devoção à Nossa Senhora que seja uma devoção interior. Que transforme o seu interior e faça com que essa transformação interior seja uma resposta para as pessoas que vivem ao seu redor. Quem não tem a sua devoção a Maria bem enraizada no coração, pouco se importa nem com a própria conversão, nem com a necessidade de viver conforme os mandamentos da lei. Eu uso o escapulário, eu estou salvo já.
Eu rezo o texto todo dia. Eu já tô seguro da minha salvação. Eu já sou consagrado a Nossa Senhora há 4 anos, então está tudo bem, está tudo certo, mas quando na verdade você está caminhando por um caminho errado. Se esses devotos presunçosos não confessarem os seus pecados, não reconhecerem que a devoção à Nossa Senhora nos leva a perceber as nossas faltas e a amar mais a lei de Deus, nós não vamos ser salvos. Não que a devoção em si nos salve, mas ela nos encaminha à salvação. Ela ilumina a nossa consciência, para que nessa iluminação de consciência nós possamos confessar os nossos pecados, perceber que precisamos melhorar. Então, veja como é tão perigoso. Os devotos exteriores, eles geram, se isso permanece, uma presunção. E nessa presunção é o 4º tipo de devotos, que gera também essa superficialidade, que é alimentada por longo tempo por esses devotos exteriores. Então isso aqui é muito importante para você entender que, em qual categoria você está. Nós já tivemos 4, eu vou relembrar para você. Os devotos críticos, os devotos escrupulosos, os devotos presunçosos e agora o 5º. O 5º devoto, a 5ª categoria de devotos são os devotos inconstantes. Os devotos inconstantes são aqueles que, diante de menor dificuldade, aridez, falta de gosto, cansaço, pouco tempo, etc., abandonam completamente a devoção. Talvez isso já tenha acontecido com você. Você tenha chegado cansado do trabalho, você tenha ido dormir tarde, não conseguiu acordar para o rosário, mas até mesmo assim você vê na reprise, você vê em outro momento do seu dia. Isso não tem problema. Agora, o problema é aqueles devotos que diante de qualquer dificuldade, a menor dificuldade, acho que não vai dar não. Preparou tudo para rezar o texto em casa, preparou tudo para fazer a sua oração nesse dia, acendeu a vela e o celular liga, aí você atende, é um imprevisto que dá para ser resolvido outra hora, mas acho que não é da vontade de Deus eu fazer esse negócio não, desiste facilmente. Você tem que perceber que esses devotos inconstantes perdem muitas graças de Nossa Senhora. São aqueles que diante de menor dificuldade abandonam completamente a devoção. Isso não deve acontecer. Aquela passagem que agora eu vou relembrar de novo para você que falei anteriormente. A casa construída sobre a rocha. A sua devoção deve estar construída sobre a rocha. E o que é essa sobre a rocha? É que o seu coração está inteiramente ligado àquilo que você reza. É isso que faz a diferença. O devoto inconstante, não raro, é aquele que, sem ter ainda progredido na vida cristã, ou se enche de práticas externas, para cujo cumprimento um dia inteiro seria pouco, ou presume entregar-se a grandes e heróicos sacrifícios, jejuns, vigílias, procissões, peregrinações, mortificações de toda sorte, etc. Quando, na verdade, lhe bastaria fazer tão pouco para agradar o coração doce e compassivo de Nossa Mãe Santíssima. Esses devotos inconstantes, eles têm um problema também. Esse problema de querer fazer aquilo que está além das suas capacidades. Hoje eu vou ser igual o Padre Pio, hoje eu vou rezar 15 terços, 15 rosários. Só que você consegue mal rezar um, acordando e dormindo. Então tenha um propósito que esteja no seu alcance. Faça um propósito, não, hoje eu vou rezar meu texto, mas vou rezar bem rezado. Eu não consigo rezar o rosário porque eu vou dormindo e capengando o rosário inteiro, mas eu vou rezar o meu texto bem rezado, que hoje vai abrir o céu o texto que eu vou rezar. Isso faz a diferença, porque às vezes, como ele está falando aqui, esses devotos inconstantes, eles vão fazendo propósitos que não estão de acordo com as suas forças. Eles querem levantar 150 quilos quando conseguem levantar 20. Eu vou levantar, e se quebra todo. Acaba com a sua devoção, acha que Nossa Senhora não está perto, porque o problema não é Nossa Senhora. O problema é que você está fazendo propósitos que não estão de acordo com a sua vontade, ou não estão de acordo com a sua força. E isso precisa ter um esclarecimento também. Esses devotos inconstantes, não raro, é aquele que, sem ter ainda progredido na vida cristã, você está em processo de progressão na vida cristã. E é por isso que também você vai fazer a consagração à Nossa Senhora. Porque é uma progressão a mais. Nossa Senhora vai estar junto com você, mais perto de você. Ou se enche de práticas externas, para cujo cumprimento um dia inteiro seria pouco. Eu me encho de tantas coisas para fazer, que um dia inteiro é pouco para eu cumprir tudo. E eu acabo o meu dia triste, para baixo, porque eu não consegui cumprir os meus propósitos. Nossa, você coloca propósitos grandiosos diante da sua capacidade de cumprir. Coloque algo que está ao seu alcance, que eu tenho certeza que fará toda a diferença. Ou presume entregar-se a grandes e heróicos sacrifícios, jejuns, vigílias, procissões, peregrinações, mortificações de toda sorte. Quando, na verdade, lhe bastaria fazer tão pouco
para agradar o coração doce e compassivo de Nossa Mãe Santíssima. Isso não significa que você sempre vai dar o menos para Nossa Senhora, para Nosso Senhor. Não, você vai dar aquilo que está de acordo com a sua capacidade. Dando aquilo que está de acordo com a sua capacidade, eu tenho certeza que você vai agradar muito o coração de Nossa Senhora. Esses foram os devotos inconstantes. E os devotos hipócritas, olha só, os devotos hipócritas é o seguinte, são aqueles que encobrem o seu espírito mundano, para não dizer seus pecados e vícios, com véus, correntinhas, terços, gestos e ademenos de aparência piedosa. Olha só, esses devotos hipócritas, acontece muito de as pessoas terem essas reações que ele falou aqui. A pessoa reza o texto, a pessoa anda com camisas de Nossa Senhora, a pessoa usa véu, a pessoa faz uma coisa ou outra, só que o seu coração, como já foi lido aqui no profeta Isaías, o seu coração está distante de Deus. O seu coração está distante daquela verdadeira conversão. E esse tipo de devotos hipócritas fazem com que muitas outras pessoas também se afastem de Deus e de Nossa Senhora. Porque não tem uma verdadeira devoção, porque não tem um verdadeiro contato de conversão. Isso é perigoso, porque fazem com que o nosso testemunho de um devoto hipócrita faz com que muitas pessoas também se afastem de Deus. Então isso aqui é muito importante para que você não esteja nessa situação. Eles escondem os seus vícios e pecados nos terços, nas correntinhas, nos gestos. Eu acho que é por isso que em muitos lugares é muito combatido essa consagração à Nossa Senhora. Porque acaba que aqueles que fazem a consagração à Nossa Senhora não têm um processo de conversão sincero. Usam a corrente de consagração, mas usam também no mesmo braço materiais como que... Ligação alertando que sua conta foi hackeada e pedindo atualização do app. No braço, materiais como que diz a palavra? Materiais que são de uso pagão mesmo, materiais que um molho grego, um sinal que, vamos usar uma pedra para trazer mais energia positiva. Isso não acontece. Um devoto de Nossa Senhora não tem que ter isso na sua vida. Um devoto de Nossa Senhora tem que ter um terço no seu braço, um terço na sua mão, um rosário no seu pescoço, mas um rosário que é bem rezado, que está unido à sua oração, ao seu coração e à vontade de Deus, que faz com que a cada oração, a cada Ave Maria, a sua oração, o seu coração seja transformado. Isso é um verdadeiro devoto de Nossa Senhora. Mas esses devotos escrupulosos fazem isso. São aqueles que encobrem seu espírito mundano, para não dizer seus pecados e vícios, com véus, com correntinhas, com terços, gestos e ademais de aparência piedosa. É muitas vezes devido a essa hipocrisia que tantas e tantas pessoas se afastam da igreja. Por isso que é importante você perceber isso, aonde você se encontra hoje. Como você está sendo um devoto de Nossa Senhora? Eu rezo o terço lá dentro de casa, mas quando eu saio, eu estou ali com os amigos, eu falo que não presta. Eu converso, eu falo palavrão. Mesmo dentro de casa, tendo rezado o texto, na mesma televisão que rezei o rosário de manhã, eu vejo uma coisa que desagrada a Deus. Isso precisa ser corrigido. Porque os devotos de Nossa Senhora, eles têm que ser algo que sejam íntegros. Eu não estou dizendo que você, depois da devoção à Nossa Senhora, depois da consagração, vai ser uma pessoa perfeita. Não, você vai ter as suas falhas, mas o que vai fazer a diferença é que você vai reconhecer isso. E reconhecendo isso, a própria oração vai transformando você. Entendeu? Os devotos hipócritas são isso. E infelizmente aqui, como diz São Luís, muitas vezes devido a essa hipocrisia, que tantas e tantas pessoas se afastam da igreja. Imagina só, se eu aqui estou pregando uma coisa para você e mais tarde eu faço uma saída ou você me vê em algum lugar e eu estou fazendo uma coisa totalmente diferente da que falei. Isso será um escândalo para você. Será um escândalo muito grande. E se uma pessoa que é devota de Nossa Senhora percebe isso, logo ela se emenda, logo ela se corrige. E agora vamos para o sétimo. O sétimo são os devotos interesseiros. Olha só, os devotos interesseiros são aqueles falsos devotos que só recorrem ao socorro da Virgem Maria para pedir algum benefício temporal ou que a invocam com o espírito mágico, como se esta ou aquela oração, este ou aquele sacrifício, à semelhança de uma moeda de troca, tivesse por si sós o poder de forçar a vontade de Nossa Senhora e conceder-nos as coisas que desejamos. Meus irmãos, a oração que nós fazemos, ela tem um poder? Tem.
Porque a oração a quem nós dirigimos? Nós dirigimos a nossa oração à Nossa Senhora, nós colocamos as nossas intenções nas mãos de Nossa Senhora e ela apresenta as nossas intenções, a nossa oração a Deus. E é isso que faz a diferença. Só que esses devotos interesseiros, eles têm uma tática. Essa tática é, quando eu preciso, eu vou. Quando eu não preciso, eu não rezo. Eu vou rezar o texto para eu receber essa graça. Mas depois que eu recebo a graça, eu esqueço do texto, ele empoeira, vai para a gaveta ali da cômoda e eu nunca mais quero saber de texto. Isso não pode acontecer. Porque esses devotos interesseiros não alcançam a graça maior do seu coração, que é a conversão. Você pode rezar o rosário sim, a coroa das lágrimas, o texto da misericórdia, o texto do combate, pedindo uma intenção específica. E logo depois que você alcança essa graça, isso deve lhe impulsionar a continuar a oração. Só que muitos se afastam. E aqui se encontram nessa categoria, os devotos interesseiros. Esses devotos interesseiros que se aproximam de Nossa Senhora, se aproximam de Nosso Senhor com o interesse apenas de possuir, de querer alguma coisa, achando que tal oração ou determinada oração vai ser uma força maior. Não. A maior força da oração é o seu coração desejoso de fazer a vontade de Deus. Quando o seu coração, já fiz isso outras vezes, quando o seu coração se une à vontade de Deus na oração que você faz, é isso que faz a diferença. Eu vou recapitular para você não esquecer. Os primeiros são os devotos críticos. Segundo, os devotos escrupulosos. Terceiro, os devotos exteriores. Quarto, os devotos presunçosos. Quinto, os devotos inconstantes. Sexto, os devotos hipócritas. E sétimo, os devotos interesseiros. Isso aqui é muito importante você dar uma revisada depois. Se você tem tempo, depois mesmo de ouvir essa pregação, parar um pouco e escutar novamente, para ver em qual categoria você se encontra. Em qual categoria você está, porque isso esclarece a nossa devoção e o nosso cuidado com as coisas de Deus. Porque nós entendemos que, se eu estou na categoria de um devoto interesseiro, eu vou querer que o meu coração seja mais sincero na presença de Deus. Eu vou querer que a minha oração seja mais fecunda na presença de Deus. E é lógico que, junto com Nossa Senhora, junto com esse auxílio que você tem de Nossa Senhora, eu tenho certeza que ela alcança para você essa graça, de ter um coração de um devoto verdadeiro. Um devoto verdadeiro, um devoto que reconhece que é necessário a devoção à Nossa Senhora. Mas por que essa devoção, isso é tão importante e tão necessário? Por que a devoção à Nossa Senhora é tão necessário para nós? E aí São Luís já explica para nós. É muito bom, porque ele já esclarece. Eis porque a devoção à Nossa Senhora é, segundo o desígnio de Deus, necessária para todo aquele que deseja ser salvo e santificar-se. Ele vai explicar para nós. A devoção à Nossa Senhora nos dá a graça, nos leva à salvação. E nesse nos levar à salvação, ele diz, será que, ao fim e ao cabo, a devoção à Virgem Maria, ainda que útil e recompensável e recomendável, é verdadeiramente necessária para a nossa salvação? Ora, Deus, se assim o tivesse querido, poderia ter perdoado livre e gratuitamente esta primeira queda dos nossos primeiros pais, os nossos transgressores, Adão e Eva. E assim devolver a nossos pais a felicidade que eles, por culpa própria, perderam para si e toda a sua descendência. O Senhor, porém, veja que bonito, o Senhor, porém, que é justo e cheio de misericórdia, quis exigir uma reparação de estrita e rigorosa justiça, que satisfizesse, por uma parte, o pecado de Adão, e por outra, salvasse o gênero humano do abismo em que se precipitara. Por esta razão, ele decretou enviar-nos na carne o seu próprio Filho unigênito, feito expiação, não só pelos nossos pecados, mas também pelos pecados do mundo inteiro. A devoção à Nossa Senhora tem um fundamento de salvação. Por quê? Porque quando nós nos aproximamos de Nossa Senhora, quando nós nos aproximamos da devoção a ela, o nosso coração vai se convertendo. Você vai se tornando um verdadeiro devoto de Nossa Senhora. E de fato, só um Deus que fosse homem, como ele estava falando desse pecado original, só um Deus que fosse homem e um homem que fosse Deus poderia satisfazer condignamente a falta de Adão, superar a distância infinita entre a terra e os céus e pagar integralmente com o preço do seu sangue a dívida que contrariamos. Isso aqui é muito importante. Porque a devoção à Nossa Senhora tem também um projeto aqui. Quando Adão e Eva pecaram,
Quando Adão e Eva se afastaram de Deus, que os céus foram fechados e ali os querubins ficaram guardando as portas do céu, Deus precisou, como que assim dizer, numa linguagem metafórica, Deus precisou pensar, digamos assim, em um segundo plano. Vamos assim, só para que fique mais claro, para que nós possamos entender. E nesse segundo plano ele pensou, vamos imaginar que Deus fez uma reunião no céu. E estava lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e eles pensaram, o que vamos fazer? O que vamos fazer agora? E aí Deus tira do seu coração essa inspiração. O Espírito Santo lhe inspira, e aí Jesus, como palavra, como verbo, diz, eu me encarnarei, eu vou me encarnar e vou salvar a humanidade. Um Deus homem e um homem Deus salva a humanidade. Mas aonde entra Nossa Senhora aqui? Entra totalmente no plano de salvação de Deus. Deus, pelos méritos daquele sangue que seria derramado, ele já preservou Nossa Senhora. Nossa Senhora teve essa preservação inicial do pecado original, para que nela pudesse operar a obra maravilhosa da salvação. Por isso que ela é esse caminho também, esse caminho que traz a nós essa certeza na salvação, porque ela faz parte desse projeto de Deus. E olha que bonito. No entanto, toda essa obra grandiosa de amor e salvação, Deus não a quis realizar sem Maria. Foi por ela e só por ela que o Filho unigênito veio ao mundo, porque o mundo era indigno, diz Santo Agostinho, de receber o Filho de Deus diretamente das mãos do Pai. Ele o deu a Maria, a fim de que o mundo o recebesse por meio dela. Era projeto de Deus realizar tudo isso que ele realizou na sua obra de salvação, junto com Nossa Senhora. Foi projeto dele. E é por isso que a devoção à Nossa Senhora é tão necessária para a nossa salvação. Porque Deus mesmo já tinha pensado nisso. Deus já tinha pensado em unir Nossa Senhora, em unir a pessoa de Nossa Senhora com a encarnação do Verbo e trazer para nós essa alegria, a alegria da salvação. Ele continua com algo muito belo. Ora, uma vez que Deus, imutável em seus decretos, não muda de conselho, é também por intermédio de Maria que ele quer salvar e santificar as almas. Pois bem, se é por meio da Santíssima Virgem que o Pai determinou, por um lado, trazer-nos a redenção, operada por seu Filho natural, e por outro, aumentar o número de seus filhos adotivos, segue-se que a devoção à Nossa Senhora é por disposição divina necessária para a nossa salvação e santificação. Isso aqui é muito importante. Esclarece o nosso coração dessa necessidade de estarmos mais próximos de Nossa Senhora, de sermos estes filhos amados, mas também que pelo método da consagração nos tornamos escravos que necessitamos totalmente de Nossa Senhora. Ela que é a nossa mestra, ela que é aquela que vai nos guiar no nosso processo de conversão. Isso é muito importante para nós, porque traz ao nosso coração essa percepção de como estamos sendo um devoto bom de Nossa Senhora, um bom devoto de Nossa Senhora. Nós vimos 7 devotos que não estão de acordo com a devoção à Nossa Senhora. 7 devotos que não são os verdadeiros devotos de Nossa Senhora. E assim, eu quero ainda para finalizar, trazer para você esses verdadeiros devotos de Nossa Senhora. Quem são os verdadeiros devotos de Nossa Senhora? São Luís Maria explica no tratado de maneira muito, muito bela. Veja só. Havendo revelado e condenado as falsas devoções, que você viu agora há pouco, esses 7 falsos devotos de Nossa Senhora, resta em poucas palavras expor a verdadeira, que é interior, primeiro ponto. Segundo ponto, terna. Terceiro ponto, santa. Quarto ponto, constante. E o quinto ponto, desinteressada. Com esses 5 pontos, São Luís Maria vai rechaçar na mesma hora os falsos devotos. Aqueles que são falsos devotos não vão se encaixar nesse elenco aqui que São Luís Maria está esclarecendo para nós. Veja só o primeiro. A verdadeira devoção à Virgem Santíssima é interior, ou seja, nasce do espírito e do coração. Aqui já vai falar para aqueles devotos exteriores que somente rezar o terço ou usar uma medalha, um escapulário, não é necessário. Precisa que haja um interesse interior nosso na oração. Nasce do espírito e do coração, da estima que, se tem a Santa Maria, da elevada